Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero dizer que é uma honra receber você aqui. Se você já me acompanha de outros vídeos, saiba que é uma alegria estar com você novamente. Eu sou o professor Hélio, da Hélios Treinamentos, e sou especialista em treinamentos de câmbios automáticos, automatizados e CVT. Mas, além dos treinamentos, eu também faço a reparação das transmissões. No vídeo de hoje, eu vou revelar mais um segredo do câmbio automático. Nesse vídeo, eu vou explicar o funcionamento de um componente que faz parte do sistema de controle de temperatura do câmbio automático. Trata-se da válvula termostática. Sim, alguns modelos de câmbio automático possuem a válvula termostática. Eu vou deixar rolar a vinheta e, enquanto isso, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Eu já volto. Como eu falei no início, alguns modelos de câmbio automático possuem válvula termostática. A finalidade dessa válvula é controlar o fluxo do fluido entre o câmbio e o trocador de calor. O óleo do câmbio possui diversas funções, e uma delas é justamente promover o controle de temperatura da caixa. Ele, o fluido, faz isso normalmente atuando junto com o sistema de arrefecimento do motor. Hoje eu vou mostrar esse modelo de válvula. Logicamente que não existe só esse modelo. Entretanto, a finalidade e o princípio de funcionamento quase sempre são os mesmos. Vamos entender um pouquinho mais observando esse câmbio. Então, só para que a gente possa entender melhor o posicionamento da válvula, nós vamos entender o quê? Que existem de um lado duas tubulações, tá certo? Essas duas tubulações se ligam diretamente na transmissão, seria, por exemplo, aqui. Tá certo? É claro que essa válvula não é dessa transmissão, eu estou usando só para ilustrar. E essas duas conexões do outro lado da válvula vão se ligar aonde? Ao trocador de calor. Então o trocador de calor dessa transmissão está nessa região aqui. Então eu teria essas duas conexões ligadas ao trocador de calor e essas duas conexões aqui ligadas na transmissão. Então a gente vai entender que quando a válvula está fechada, eu já vou mostrar como é que isso aqui funciona, o fluido ele faz o quê? Ele sai da transmissão, passa por dentro da válvula e retorna para a transmissão. Então o fluido fica só circulando aqui. À medida que a válvula vai se abrindo, como eu falei, eu já vou mostrar isso como é que funciona, esse fluido então ele deixa de simplesmente recircular aqui e começa a ser enviado para o trocador de calor e depois retornar para a transmissão numa temperatura adequada, ok? Então aqui é apenas para a gente ter uma noção de como é que a válvula está posicionada fisicamente na transmissão. Ali no câmbio a gente pode ter uma ideia melhor de como é que ela faz esse processo. Mas como que ela opera? Como que ela faz isso? Aqui dentro existe um elemento termorreativo, ou seja, é um elemento que reage conforme a variação da temperatura. Com essa variação, ele acaba se deslocando para um lado ou para outro. E quando isso acontece, ele abre ou fecha canais internos aqui dentro da carcaça da válvula. Assim, o fluido toma uma ou outra direção. Vamos ver esse elemento aqui reagindo à temperatura? Então tá, pessoal. Então vamos ver o princípio de funcionamento da válvula termostática. Como eu falei, ela é composta de um elemento termorreativo aqui dentro, ou seja, um elemento que reage conforme a temperatura. Por que isso aqui? Porque à medida que o fluido vai aquecendo, ele vai aquecendo também esse elemento termorreativo, que ele vai mostrar para nós aqui um comportamento dele. Esse movimento que ele vai fazer é que vai direcionar, que vai mudar a direção do fluido. Como a gente viu lá no câmbio, tá? O que eu mostrei? Eu mostrei que um lado da válvula está ligado com a transmissão e o outro lado está ligado no radiador, tá certo? No trocador de calor. Então nós vamos ver o que? Num primeiro momento, quando ela está fria, quando o fluido está frio, ele fica apenas recirculando na transmissão até que a sua temperatura comece a subir. Assim que a temperatura começa a subir, o elemento termorreativo começa a mudar de posição a válvula que tem aqui dentro e o fluido então ele passa a circular também
no trocador de calor, tá bom? Então vamos ver a primeira coisa, o comportamento dele frio, que é a situação que ele está aqui agora. Então nós vamos entender que essa parte aqui da válvula está ligada na saída de fluido da transmissão. Essa outra parte da válvula aqui está ligada no retorno de fluido para a transmissão. Esse outro lado aqui está ligado aonde? No trocador de calor, aquele que está lá na frente do veículo. Então o que nós vamos entender? Que o fluido vai entrar aqui na válvula e ele vai encontrar o quê? Esse espaço aqui aberto e vai fazer o quê? Ele vai vir, vai passar por esse canal aqui e vai retornar para a transmissão. Obviamente que vai gerar pressão nesse lado aqui da válvula, mas como aqui está fechado, não existe o fechamento do fluxo, tá certo? O fluido não consegue retornar aqui. Então o único caminho que ele tem é entrar aqui, passar por esse desvio, né, por esse caminho aqui e retornar para a transmissão. Então enquanto o fluido está frio, o ciclo dele é esse, sai da transmissão, passa pela válvula e retorna. Então mais uma vez vamos observar que essa parte aqui está aberta e essa parte aqui da válvula está fechada. E é justamente essa parte aqui que não deixa o fluido ir para frente. Então a única possibilidade dele é entrar, passar por aqui e retornar. O que eu vou fazer agora? Eu vou aquecer esse elemento termorreativo e nós vamos ver que o que vai mudar aqui? Justamente o fluxo do fluido. Nós vamos entender que ela vai fechar essa passagem de retorno, essa passagem que fica obrigando o fluido a só recircular, e vai abrir essa outra aqui, por onde o fluido vai poder passar aqui e ir até o trocador de calor e retornar para a transmissão com a temperatura mais baixa. Então vamos fazer esse procedimento agora e vamos então observar o que vai acontecer aqui nesse elemento. Eu vou usar um soprador térmico aqui para injetar ar sob alta temperatura nele aqui. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Então vou começar a aquecer. Observem o que vai, aqui vai abrir e aqui vai fechar. Vamos lá. Ela precisa atingir a temperatura. Ó, começou a abrir aqui, ó, e fechar aqui, ó. Tá certo, ó? Aqui ela fechou o ciclo, ó. Tá? Aqui ela mudou o ciclo do fluido. Então o que a gente vai entender aqui, ó? Nós vamos entender agora que o fluido vai vir daqui, passar por esse espaço aqui, ir até o trocador de calor e retornar para a transmissão. Observem que essa parte aqui fechou, então o fluido ele não consegue mais tomar esse caminho. A única opção dele é vir, entra nessa região aqui, ó, entra nessa região, passa por essa parte da válvula, vai até a transmissão e retorna. À medida que essa temperatura, por exemplo, começa a baixar demais, a válvula começa a fechar, ela vai fechar. Ela está quente aqui, mas ela daqui a pouco começa a fechar. Então, ela vai fazendo o quê? Ela vai controlando esse fluxo de fluido que vai ou não para o trocador de calor. O interessante é que essas válvulas, elas têm diversas temperaturas de trabalho. E isso vai mudar conforme o quê? Conforme o projeto do carro, tá bom? Mas é dessa maneira que ela funciona. Se a gente observar aqui, ó, ela começou já a fechar, nesse tempo que a gente está conversando, ó, ela começou a fechar essa passagem aqui, ó, e abrir a outra aqui, ó. Então aqui uma parte vai até o trocador, uma parte retorna. Então ela faz o quê? Um controle fino, vamos dizer assim, da temperatura da transmissão. Ela consegue manter essa temperatura mais estável. Então, pessoal, é desse jeito que funciona uma válvula termostática, tá? Claro que aqui é um modelo. Como eu disse, existem outros modelos de válvulas, mas o princípio, a ideia é sempre a mesma, ou seja, fazer um controle melhor da temperatura da transmissão. Veja só, câmbio automático não é difícil.
Contudo, você precisa ter conhecimento para entender como ele funciona. Você quer desvendar outros segredos do câmbio automático? Me segue aqui no YouTube e lá no meu Instagram. O link vai estar aqui embaixo. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Forte abraço, obrigado por participar aqui comigo e espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.